Louvado seja Jesus por mais esse dia maravilhoso que se levanta nas nossas vidas, por mais esse momento que o Senhor nos concede de sermos gratos à sua presença no nosso viver. Resiste até o final, porque o Senhor tem para ti a coroa da vida. Coloca em ti toda a armadura de Deus e persevera, permanece em constante oração, em constante vigilância. E você vai ver que você vai vencer a todas as tribulações, a todos os momentos, a todas as adversidades que se levantam na tua vida. E ainda vai permanecer firme, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional diário, onde todos os dias encontramos com o Pai e meditamos na palavra, oramos, pedimos direção a Ele. Repomos a nossa dispensa, por assim dizer, em nome de Jesus. Se você sentir no teu coração, você pode se inscrever no canal, deixar o teu like, para que o canal possa ser propagado e a gente juntos possamos alcançar muitas pessoas, muitos sedentos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje, continuando o nosso estudo de aplicação pessoal, se encontra no capítulo 10 do livro de Gênesis, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomé, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomé são Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis e Quitim e Donadim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá e Ramá, e Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Canel, nas terras de Sinar. Dessa mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Rebote e Calá. Recém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, Anamim, e Leabim, e a Naftuim, e a Patrusim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Cafitorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgaceu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, e Adimá, e Zebulim, até Lazar. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elã, Assur, Arfaxede, e Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azar-Mavé, e a Gerá, e a Adorã, e a Uzul, e a Diclau, e a Obal, e a Abinamael, e a Sabá, e a Ofi, e a Avilá, e a Jobade. Todos estes foram filhos de Joquitã.
E foi a sua habitação desde Messa, isso para Cefá, a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Às vezes nós fazemos uma leitura de genealogia e a gente pode até dizer assim, mas por que ler uma genealogia? Por que nós devemos, tipo assim, podemos estar lendo outra coisa que a gente possa aprender, porque na realidade a genealogia só está nos descrevendo quem foi filho de quem. Na realidade a genealogia ela nos diz muito mais do que isso. A palavra de hoje, embora não pareça, está falando de rebelião. Aqui nós vemos e nós lembramos que na passagem passada, quando a gente leu no capítulo 9, a respeito de Cã zombar de Noé, e que ele foi amaldiçoado, aliás, na realidade amaldiçoado foi Canaã, seu filho. A maldição que Noé lançou sobre Canaã seria o da servidão. Simplesmente ele seria servo dos seus irmãos. E aqui nós vemos que ele gerou homens, e um deles foi muito poderoso, aonde Deus chamava ele de exímio caçador. Deus deu habilidades a ele. Então aqui nós vemos que não foi a palavra de Noé que transformou a vida de Canaã, mas foi a escolha dos seus filhos. Aqui porque nós estudamos a Tabela das Nações. É o único documento antigo que conta a história das origens das raças, da onde proveu cada povo. Mas aqui também a gente analisa que Gênesis 10 ele foi escrito depois de Gênesis 11. Por quê? Porque ele já conta a dissolução da terra, a separação, que até então a terra era toda unida numa língua só. Mas por conta do pecado, da ganância do homem, da maldade do coração humano, Deus separou as línguas. Mas isso é coisa para o próximo capítulo. Amém? Hoje nós vamos cifrar aqui o versículo 8, aonde Cuxi gerou Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi um homem exímio caçador, um poderoso da época. Nós vemos aqui a história das nações, do começo de tudo. E aqui nós vemos a separação, e é interessante como a genealogia ela não começa do filho mais velho, ela começa do filho mais novo. Então ela fala de Jafé, da onde saíram os gregos e várias nações europeias. E depois ele fala de Cã. E aqui, consequentemente, de Canaã, né? E aqui a gente vê que ele gera Cuxi, e Cuxi, ele é pai de Nimrod. E Nimrod, ele se tornou um homem muito poderoso da época. Ele era um exímio caçador, ele era um poderoso guerreiro. Ele conquistou várias nações poderosas, mas a gente observa e vê, quando a gente lê, que os inimigos de Israel saíram da geração de Cã, saíram dos filhos de Canaã. Porque você vê que Nimrod, ele se torna o quê? O governador de Babel. Dele e dos seus filhos saiu Sodoma e Gomorra, cananeus, jebuseus. Você entende? Ali, as escolhas que eles fizeram para usar o que Deus tinha dado a eles para se revoltar. Porque na realidade, Cuxi coloca em seu filho o nome de Nimrod, que significa rebelde, aquele que se levanta contra. E ele resolveu se levantar contra Deus. Ele foi o pai das religiões pagãs por conta das suas escolhas. Ele escolheu ser assim, porque Deus tinha dado habilidades a Nimrod, onde ele poderia ter usado essas habilidades para o bem e não para o mal. E nisso, Nimrod, ele conquista, ele tenta globalizar tudo. Isso aí a gente vai ver no próximo capítulo, quando a gente estudar sobre a Torre de Babel.
E Deus, conhecendo o coração de Nirode, separa as nações. E infelizmente, ele não soube canalizar esse poder para algo correto, para algo certo. Aqui nós vemos também que ele se levanta contra Deus, contra a adoração a Deus. Ele se torna uma pessoa orgulhosa e começa a ensinar coisas erradas e começa a se gerar um povo que vai guerrear contra outro povo gerado de um mesmo sangue. Porque nós vemos aqui a descendência de Sem, ou seja, os semitas, da onde surgiram os judeus, da onde saiu os judeus. Então a reflexão que eu trago para você nesse dia, a respeito da genealogia de Noé, é a seguinte: o que temos feito com os dons que Deus tem nos dado? Temos usado esses dons para a glória dele? Ou temos usado esses dons egoístamente para nós? Porque Deus, ele abençoou o filho de Canaã, o neto de Canaã. Deus, ele não deixou de abençoar, porque Deus, ele não deixou de abençoar a descendência de Canaã. Porque nós vemos que Nirode, ele se destacou dentre os demais familiares dele. E ele poderia ter usado isso para transformar a maldição em bênção. Embora sendo servo de seus irmãos, ele poderia se destacar, ele poderia ser alguém poderoso, ele poderia ser alguém vitorioso, ainda mais debaixo da unção e da proteção do Senhor. Então, não vamos permitir no nosso coração rebeldia. Não vamos permitir no nosso coração fruto mal. Não vamos permitir no coração algo que não agrade a Deus. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com Nirode. Então vamos nos derramar na presença do Senhor. E tudo que Ele nos der, consagre a Ele, para que Ele te abençoe mais ainda, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Senhor, Tu és um Deus de vida, um Deus de misericórdia, um Deus de paz. Deus que nos capacita para podermos ser vitoriosos, mesmo que tenhamos em nossas vidas palavras de derrota. Deus que transborda, Deus que transforma. Se conosco, Senhor Deus, e tira do nosso coração toda a rebeldia, tudo que não Te agrada, tudo que não vem de Ti. E que possamos, Senhor Deus, nos encontrar na Tua presença a cada momento, a cada instante, sabendo fazer as nossas escolhas. Que nossas escolhas sejam escolhas boas, que Te agradem, que Te engrandeçam nessa terra. Tira de nós, Senhor, tudo que não Te agrada e que não Te pertence. Ó Deus, abençoa-nos, dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia na Tua proteção. Continua a nos guardar nossa família, em nome de Jesus, para que possamos, Pai, nos encontrar guiados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Assim, Pai, Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nome de Jesus. Sê conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. Então nunca esquece, coloca no teu coração, o Senhor, Ele tem um poder transformador. E Ele pode colocar na tua vida uma unção diferente, em nome de Jesus. Então, não permita rebeldia no teu coração, em nome de Jesus, mas seja canalizado pela glória do Senhor no teu viver, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te dê um bom dia. A paz do Senhor. Até amanhã.